você observa em cada uma delas? Bem, se eu não estivesse vendo que isso é uma coisa numa matéria de um livro, me parece muito claramente que tem um espelho em todas as imagens, né? Concorda comigo? Sim. Pois é. Então, a gente está espelhando, né? Então, a gente consegue simetria em relação a um eixo como se fosse um espelho, né? O que está acontecendo aqui. As imagens, então, elas são simétricas. E a gente percebe uma coisa bem importante também. Quanto mais perto a imagem está do espelho, por exemplo, aqui na arvorezinha, mais, quanto mais perto, vamos dizer assim, o objeto está do espelho, que no caso é a imagem dessa arvorezinha, né, a foto dessa arvorezinha, mais próximo também está a reflexão do espelho. Então, essas árvores estão mais perto, enquanto essa aqui, que estava mais longe naturalmente do espelho, também está mais longe aqui na imagem. Então, toda vez que tu se aproxima do espelho, tu diminui a distância pela metade, né? É tanto a imagem, a tua imagem do espelho que está se aproximando, quanto você mesmo. Beleza. Então tá, vamos lá. Essas figuras aqui, na 61. Partindo da ideia da reflexão de figuras aqui que a gente acabou de ver, né? Tem, no caso, sim ou não, né? Qual que é simétrica em relação à linha tracejada? Quais são ou qual é? Aqui na 61, sabe me dizer? O A e o O C. A é. Uhum. E o C, né? Por Sim. quê? Porque, apesar dessas imagens aqui, a B, na B seria a mesma figura, só que ela está rotacionada, não está exatamente refletida. É um Sim, tipo de movimento. é a reflexão rotativa. Isso. Ah, então você está vendo umas coisas novas aí. Vamos fazer o seguinte, então, olha só. Para a próxima aula, tu tem que, além de me trazer a matéria que a professora vai passar em ordem, tenta pedir para ela, tu poderia também me bater fotos do conteúdo que ela passou, ou, né, ou coisas do livro. Tu tem um livro? A professora deu um livro para vocês? Tenho, eu tenho que passar, tenho que mandar foto, né? É, tipo, não hoje, né, para não perder tempo, mas no próximo, né? Uma coisa que tu pode me dizer que é interessante é o seguinte, tu sabe onde é a página dessa matéria, né? O livro. Sim. Então, vê lá qual é o assunto que vem depois dela. Só isso que eu quero para hoje, pode ser? Pode pegar o livro e fazer isso para mim agora? Tá bom. Beleza. Pode ver até no sumário, se for mais rápido. É sobre os vetores. Vetores. Entendi. Nossa, vetores. Tá bom. Então tá, vamos para a próxima aqui. Esse papel quadriculado. Esse desenho tem que desenhar. Esse assunto tem que desenhar, não adianta. Passe em papel quadriculado a figura e o eixo de simetria de cada item e trace simétrica da figura em relação ao eixo. Bem, eu não vou te pedir para fazer isso, né? Pelo menos não da B. Mas eu vou te pedir para fazer da C, que eu acho que é a mais interessante aqui, a mais importante de pensar. Eu vou fazer a A, só para tu pegar a ideia, para tu não cometer erro quando tu for fazer a C. Vou fazer a A aqui para você. Bem, o que a gente tem que fazer aqui, né? Eu poderia simplesmente copiar a imagem, girar ela 180 graus, que isso é refletir, né? Pronto, estaria refletindo. Agora,
a ideia é tu tomar alguns cuidados aqui. O primeiro cuidado que tu tem que tomar é notar a quantidade de quadradinhos que a gente tem até o fim da figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai fazer um negócio do mesmo tamanho aqui. Precisa de mais que isso. Okay? E agora a gente vai fazer retinhas aqui, mais ou menos do mesmo tamanho dos quadrados. E depois é só pintar os quadradinhos. Né? Isso é um trabalho meio demorado, mas... Um, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, o único cuidado que tem que tomar aqui, né, além de tentar pintar os quadrados do jeito certo, é perceber que tem uma distância entre o espelho e a figura, né? Então, por exemplo, ali naquela primeira linha dessa coisa, não vai ter nada, não vai ter absolutamente nada, porque tem uma distância. Vamos pegar a cor aqui, e, ó, por exemplo, aqui, eita, eu vou pintando, mas eu não preciso pintar exatamente aqui, por causa da reflexão. Né? Aqui eu tenho dois para trás, aqui também. Quando for fazendo, não precisa perder tanto tempo, tá? Pintando bonitinho e tal. Faz um negócio meio aproximado, assim. Ok? Então perceba. Opa, errei, né? Porque não está refletido. Essas duas partes aqui, é aqui. Então é um erro comum quando a gente está fazendo, né? A gente tenta fazer a imagem igual. Mas é isso, agora sim está refletido, tá vendo? O importante é manter as distâncias até o começo da imagem e fazer a imagem de 180 graus, é isso. Agora, vou pedir para tu fazer aquela do livro lá. Não vou colocar o livro de novo, não. Vou simplesmente colocar a C aqui. Tenta fazer os pontilhados rapidinho, mas não precisa pintar tudo e não importa a cor também. Só faz uma rasura assim, né? Faz um negocinho pintado com lápis que seja. Beleza? Acho que isso é rápido para ti. Ah, daí tu pode fazer e quando tu terminar. Bem, eu não tenho como te cobrar uma foto porque eu não tenho você no WhatsApp, né? Mas daí tu depois da aula me manda um e-mail lá, ou me manda agora a foto, sei lá, que eu faço para ti. Tá bom? Pode tentar fazer?
Quando você terminar, me avisa, tá? Eu preparei o assunto de vetores aqui para a gente ver hoje, que eu acho que é bem mais complicado que isso, que é bem mais interessante também. Já mandei. Ok, vou dar uma olhada no e-mail. Vamos ver. Eu não sei se eu consegui fazer certo. Acho que sim. É só pensar no espelho que tá tudo certo. Vamos ver aqui o que você fez. Bem, você desenhou o que estava ali, né? Não era isso que eu pedi. O que você tinha que fazer era inverter o desenho. Claro, não está certo, né? Mas, de fato, aqui não está certo porque não está invertido, né? Era só botar de cabeça para baixo. Não, mas se tu girar de cabeça para baixo, olha só, não vai ficar igual, tá vendo? Ah, ok. Porque não tá. A reflexão seria mais ou menos assim, fazendo de um jeito rápido aqui. Aqui seria um triângulo. Aqui seria um triângulozinho assim, ó. E agora um que vem até aqui. Viu? Tá vendo como a imagem está invertida agora? Vai Sim. ter um assim, assim. Fazer com cuidado, você não erra mesmo. Esse triângulozinho é um pouco menor que o outro, então vai ser assim. Isso está invertido. Então, eventualmente dá mais uma treinada nisso. Bem, eu vou salvar aqui e pedir para que você treine sozinha isso, porque não tem muito para te explicar nesse assunto. O que tem para te explicar é aqui, olha só, vetores. Esse é legal. Vamos lá. Para estudar vetores é necessário bastante visualização também. E a compreensão de algumas coisas envolvendo ângulos, etc. Me diz uma coisa, só para me localizar aqui. Você por acaso já aprendeu as funções seno, cosseno, essas coisas? Lembra da professora falar disso? Não? Então tá bom. Quando chegar nisso, a gente pula. Bem, para começar a introdução do vetor, eu quero te dizer o seguinte: tem coisas no mundo real que elas não podem simplesmente ser descritas com um número só. Por exemplo, a temperatura do teu corpo pode ser descrita com um número só. Tu tem, sei lá, 36 graus. Senão tu está com febre. Mas a velocidade é uma grandeza que não dá para ser descrita assim, para ser entendida completamente, não pode ser descrita por apenas um número. Por quê? Porque a velocidade ela tem, além do seu módulo, né, a sua intensidade, aquilo que o velocímetro do carro mede, ela também tem direção e sentido. Então, para tu saber o que é a velocidade, precisa saber qual é a direção que o objeto tem e qual é o sentido, se é para frente ou se é para trás. Os vetores, então, são elementos matemáticos que trazem todas essas informações ao mesmo tempo. Traz módulo, direção e sentido. Por isso que grandezas como velocidade, força, campos como, por exemplo, campo gravitacional, podem ser escritos com vetores. É para isso que você vai aprender vetores agora. Beleza. Então tá, né? Por exemplo, eu posso dizer que a distância entre duas cidades aqui é um determinado valor, mas só isso não vai ajudar o cara que está em São Paulo a chegar até Belo Horizonte. Ele precisa da direção e do sentido também para Belo Horizonte para conseguir chegar lá. E, apesar de que o tamanho, né, vai ser aquele mesmo.
Só que esse tamanho, a distância, por exemplo, de São Paulo a Belo Horizonte, é a mesma distância de São Paulo até a minha cidade aqui, Joinville. Então, se tu dizer pro cara, ó, ande, sei lá, 700 quilômetros, que é o caso, não vai chegar. Tu precisa dar direção e sentido também. Por isso que os vetores são importantes. Beleza, então, o vetor, ele é descrito como uma flechinha, como essa aqui. O V com a flechinha em cima e a gente desenha ele como uma flechinha também no mapa, né? Ou qualquer lugar que eu vá desenhar, uma folha, um programa de matemática. O vetor ele dá a direção, ele tem a direção de uma reta. Então, você pode entender direção como uma rua, né? Uma rua ela tem o lado que vai e o lado que volta. Esses são os sentidos. Por exemplo, norte, sul, uma rua. Esse é o lado que vai e o lado que volta. Esse é o sentido. A direção é a rua mesmo. Que pode ser entendida como essa retinha aqui. Então, daí não importa se vai ou volta. O importante é estar sobre essa rua. Isso é a direção. Beleza? Então, por isso que módulo é composto por isso que vetor é composto de módulo, direção e sentido. Beleza. Então, aqui temos alguns símbolos. E aqui temos algumas outras coisas envolvendo vetores, né? Olha só. Quando a gente pode associar o vetor de um movimento qualquer. A gente não precisa estar falando só de um movimento reto, como esses carinhas andando sobre essas retas aqui. Veja esse movimento meio circular aqui, como se estivesse virando uma curva na rua de carro, né? O vetor associado a esse movimento, em cada ponto da trajetória, está dado aí nessa figura, né? Então perceba que esses vetores, eles são o que a gente chama de vetores tangentes ao movimento, vetores que estão bem do ladinho. Por isso que quando acontece um acidente de carro, por exemplo, num dia chovendo, ou numa pista com areia, né, o carro ele não consegue fazer a curva, e ele sai pela tangente, então. Isso acontece bastante em corrida de Fórmula 1 também. O carro ele não consegue girar, ele sai reto. Por quê? Porque o vetor velocidade dele, o vetor que dá a velocidade, que descreve a velocidade dele em cada ponto, é sempre tangente à trajetória curva. O que faz ele fazer a curva é a força do motor jogando ele pro meio aqui. Mas se o motor parar, por exemplo, se o freio parar, ele vai reto. Então, beleza. Vamos ver algumas coisas acontecendo aqui, olha só. Temos o vetor AB, o CD, o EF, por aí vai, né? O vetor ele é sempre descrito do ponto onde ele começa, que é a traseira dele aqui, e o ponto final, né? A parte final é a setinha, é a pontinha da flecha aqui. Por isso que esse é o vetor AB, porque ele vai do A para o B. Esse aqui é o vetor CD, ele vai do C para o D. Apesar dele estar virado para a esquerda. Né? Então ele cita aqui que o AB e o CD, o AB é diferente do CD por causa de um motivo só. Os sentidos são opostos. Ok? O tamanho dele, apesar de estar difícil de notar isso, mas o tamanho do AB e do CD é o mesmo. Vai pegar uma régua e medir aí. A direção também é a mesma. É a reta que eu poderia passar aqui no meio desses vetores aqui de cima. Essa é a direção. É a rua onde esses vetores estão. Mas o sentido é diferente, porque o AB vai para a direita e o CD vai para a esquerda. Beleza. Aqui ele está citando que AB é diferente de GH. Módulos diferentes. Então, das três informações que distinguem o vetor, só tem uma que é diferente para AB e para GH. AB e GH. Que são os módulos diferentes. Veja, a direção é a mesma, porque eles são paralelos, eles são vetores paralelos. É que nem você pegar uma rua e a rua paralela. Elas vão para o mesmo lado da cidade. Né? Então, são as mesmas direções. A B e GH têm a mesma direção. Tem o mesmo sentido também, os dois estão apontando para a direita. Mas o AB é maior que o GH. O AB tem um módulo maior, então.
Por isso que aqui eles são diferentes, porque eles têm módulos diferentes. E AB é diferente de ZT. Aqui, ó. AB e ZT é o último. Pois, única e exclusivamente, eles têm direções diferentes. Apesar de eles terem o mesmo sentido e módulos iguais, o ZT ele é diagonal, ele vai para diagonal, enquanto o AB vai na horizontal. Então eles têm direções diferentes, portanto eles não são vetores iguais. Mas existem alguns vetores aqui nesse desenho que são iguais, né? Então, por exemplo, o ZD e o EF, né? Eles são exatamente iguais, o ZD e o EF, tanto módulo, direção e sentido. Agora, todos os vetores aqui, o AB, o CD, o EF e o ZT, eles têm o mesmo módulo. Esse é o que vocês chamam em Portugal de valor absoluto, tá? Mas módulo, vetor absoluto, mesma coisa. Então, essas barras aqui, tu tá vendo aqui essas barrinhas? Essas barras, elas nos fazem considerar apenas o módulo do vetor, tá bom? Então, se tu considerar o módulo do vetor, se tu tá pensando só no tamanho, no caso da velocidade, só no valor numérico da velocidade, no caso da distância, só a distância mesmo, não pensando em direção e sentido, você coloca essas barrinhas entre os seus vetores aqui, e daí você vai estar falando só do tamanho deles. Existe uma conta para isso, mas nós vamos ignorá-la por enquanto. Vamos pensar só nessa parte de desenho ainda, né? Beleza, operação com vetores agora. Tudo bem até aqui, Lívia? Conseguiu entender a ideia ou tem alguma dúvida? Não tenho dúvida. Beleza. Se tiver, é só falar. Vamos lá. Adição vetorial. Então, como qualquer número, né? Os vetores eles podem ser somados. Né? Então, os elementos matemáticos eles podem ser somados o tempo todo. Então, vetores não são diferentes. Tu pode somar vetores. Da mesma forma que tu pode somar números, tu pode somar incógnitas, que são letras, né? Tu pode somar também matrizes, uma coisa que tu vai aprender logo logo na escola. Então, é natural. É natural poder somar coisas. Então, tu pode somar vetores. Só que a soma de vetores ela é um pouco estranha, porque ela é uma soma geométrica, né? Tu está somando uma coisa, um elemento que tem tamanho, que é módulo, tem direção e tem sentido. Então a soma tem que indicar todas essas características ao mesmo tempo. Então não é uma soma tão simples quanto a soma de números. Vamos ver aqui, por exemplo, essa situação que está ocorrendo aqui. Nós temos o V1 e o V2, eles estão sendo somados, olha só. V1 mais V2 é o VS. Então a gente nota aqui que o vetor V1 mais o vetor V2 deu esse vetor roxo VS. De acordo com o livro, esse é o vetor somatório, é o vetor da soma desses dois outros vetores. Então, a gente nota que eles não foram somados de qualquer jeito, teve uma ordem aqui para somar. E, após essa ordem ter sido respeitada, surgiu o vetorzinho que é a soma. Bem, qual é a ordem na prática, né? Note o seguinte, já vou te dizer. Se a gente está somando V1 e V2, a gente desenha o V1, pode desenhar em qualquer lugar da tua folha, né? E desenha o V2 começando na ponta do V1. Olha só, a traseira do V2 está na cabeça do V1. E desenho ele. Tá aí desenhado o V2. Claro, esses vetores eles poderiam ter sido mostrados para ti, né, na folha da prova, por exemplo. Esse aqui é o V1, esse aqui é o V2. Some eles. Né? Me indique o vetor somatório dos dois. Então você ia colocar o V1 e colocar a pontinha do V2, né, o começo do V2, no final do V1. E ficaria arranjado desse jeito. Agora, para tu dizer qual é o vetor somatório, porque a soma de dois vetores também é um vetor, você começaria o vetor ali na ponta do A, no começo do A, e iria até o final do C aqui, né? Começaria no começo do AB e iria até a ponta do BC. Ok? Começaria no começo do V1 e iria até a ponta do V2. Tudo bem até aí? Tá tudo bem. Deu pra entender. Deu para entender, né? Então é sempre essa ordem aí. Da traseira de um até a cabeça do outro. Da traseira de um até a cabeça do outro. Beleza.
Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos uns casos mais tensos, né? Porque às vezes tu não vai somar um vetor só, que nem números, né? Tu pode somar vários números. Por exemplo, aqui, ó, ele quer a soma do V1 com o V2 novamente, só que o V1 agora esse cara tá para cá e o V2 tá subindo aqui. Então eu desenho o V1, desenho o V2 encostando aqui na cabeça do V1 e junto as pontas, né? Junto a ponta A com a ponta D. Ponta inicial do primeiro vetor com a ponta final do segundo. Isso vai dar esse vetor roxo. Olha só que maravilha. O vetor roxo aqui. Pronto. Está feita a soma de vetores. Então perceba, olha só que interessante. Normalmente, quando tu está somando vetores com direções diferentes, a soma também vai ter uma direção diferente. Os dois vetores eram diagonais, mas a soma deu horizontal. Ok? É natural também que a soma está somando, né? Tu não está subtraindo ou somando um vetor negativo, que seja, dê um módulo maior que o módulo dos dois vetores. Mas sabe, isso não é necessário, exatamente necessário. Às vezes tu vai somar coisas e elas vão manter o mesmo tamanho. É bem esquisito. Você está reparando que tem muito a ver com triângulos aqui, né? Então, bem, a gente vai resolver bastante utilizando a ideia de triângulo. Usando o teorema de Pitágoras e coisas assim que você já deve ter aprendido com triângulozinhos, né? Beleza. Olha só essa outra coisa ocorrendo aqui. Nós temos os vetores verdes novamente, só que são muitos, né? São 4 vetores verdes. Então, tu vai juntando eles do jeito que tu quiser. Aqui ele somou na ordem V1, V2, V3, V4, óbvio. Mas tu poderia ter somado, sei lá, V4, V1, V3, V2. Pode ter certeza. O vetor somatório vai dar o mesmo. A ordem da soma não altera a resposta. Okay? Pode somar na ordem que tu quiser, vai chegar no mesmo vetor roxo. Talvez tu vai obter ele não num pentágono tão bonitinho como esse aí, mas tu vai obter aquele vetor roxo. Bem legal. Então, é o que nós temos aqui, Agora, veja aqui do lado. Essa talvez seja a figura mais simples, porém mais estranha de entender. Aqui tu tem o vetor V1 e o vetor V2. Eles são horizontais, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando tu soma eles, é simplesmente esticar um deles, olha só. Tá? Realmente aqui, colocando um do lado do outro e juntando eles. Que é completamente diferente do que está acontecendo aqui na figura 9, né? No pentágono. Beleza. Agora, veja aqui embaixo. Nós temos o V1 e nós temos o V2. Novamente, o que a gente faz na soma de vetores é a gente pega a cabeça do primeiro e coloca a traseira do segundo nela. Mas perceba que se eu fizer isso aqui, né? Se eu pegar esse V2 e subir ele, colocando a sua traseira aqui na cabeça do V1, eu vou diminuir o tamanho. Que foi o que eu acabei de falar, olha só. O vetor diminui de tamanho. O vetor soma, que é o roxo, diminui. Apesar de tu estar somando, o tamanho do vetor, nesse caso, diminuiu. Por causa da direção e do sentido, né? A direção era a mesma, mas o sentido era o contrário. Então, se tu pensar, por exemplo, num cabo de guerra, é como se tivesse um time aqui empurrando para a direita e outro empurrando para a esquerda. Bem, digamos que esses times estão empurrando uma caixa, sei lá, uma caixa bem pesada. A caixa vai para a direita, né, porque o time V1 é mais forte, olha o tamanho do vetor do V1. Mas não vai com tanta intensidade como se não tivesse o V2 empurrando. Né? Então é isso. Dá para pensar dessa forma, porque vetores são coisas que existem na prática, né? A gente tem eles no mundo real, nessas situações que eu acabei de te citar, né? Beleza. Existem várias técnicas para somar vetores. A melhor é aquela que eu estava te passando, né? Juntar a cabeça de um com o traseiro do outro. Mas existem outras, né? Por exemplo, essa aqui do lado, que é a forma do paralelogramo. Eu não vou te mostrar ela agora, porque ela é um pouco complexa. Eu quero fazer alguns exemplos antes, né? Mas vamos ver aqui.
esses exercícios resolvidos aqui para tu entender como a coisa nem sempre é tão banal. Às vezes a gente tem que usar Pitágoras. Me diz uma coisa, tu já ouviu falar do teorema de Pitágoras, que envolve triângulos? Já. Ok. Então, tu nota que aqui vai ocorrer o teorema de Pitágoras. Nós vamos somar os dois vetores. Veja, ele está falando que os módulos dos vetores são 3 e 4, e ele quer saber graficamente qual que é o vetor soma desses dois vetorinhos aqui, e qual é o módulo dele também. O vetor 3 é um pouco menor que o vetor x, que mede 3, é um pouco menor que o vetor y, que mede 4. Nós vamos somá-los e isso vai gerar um vetor de um determinado tamanho. Perceba que os dois vetores, o x e o y, eles são perpendiculares. Então, quando a gente junta eles, ficou desse jeito aqui, ó. X para cá, y para cá. Apesar de eu ter somado na ordem yx, né? A ordem não importa. Mas uma vez que eu somei na ordem yx aqui, apareceu bonitinho desse jeito o vetor somatório, roxo aqui. Então, é o que a gente está falando, né? Cabeça de um, traseiro do outro, junta a ponta de um com a ponta do outro. Fez o vetor soma. Aqui está feito do outro jeito, lá que eu não vou te explicar ainda. Mas agora, como obter o módulo disso aqui, né? Existem várias contas para obter módulos de vetores, mas no primário, que é o teu caso, né? O que tu vai ter que resolver é um teorema de Pitágoras aqui. Né? Note que isso é um triângulo. Então, o roxo ali é a hipotenusa desse triângulo. Portanto, só precisa fazer o teorema de Pitágoras e encontrar a hipotenusa. Né? Eu sei que é 5 por causa do triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Não sei se teu professor já falou sobre isso. Mas está aqui, ó. Vetor soma ao quadrado igual aos catetos ao quadrado. Somou, deu 5. Beleza? Muito bem. Bem, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar essas duas figuras aqui e vou somá-las. Depois eu vou pedir para tu fazer uns exercícios, tá? Para a gente treinar esse assunto. Bem, além disso, eu vou colocar um vetor aleatório aqui também, olha só. Vai ser um vetor para cá. Beleza. Vou fazer ele verde, né? É mais bonito. Muito bem, então a gente quer somar esses três vetores agora. Beleza. Eu posso somar na ordem que eu quiser. Portanto, eu vou somar primeiro esse, depois esse e por fim esse. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, né, uma cópia do meu vetorzinho. Meu, tu jura que eu coloquei 4 aqui? Era para ser 3. Acho que é a fome. Eu tô sem comer, daí é complicado. Bem, fizemos o primeiro vetor, o vetor V2. Agora vamos fazer o vetorzinho aqui. Viu? Cabeça de um, o rabinho do outro. Alright. E agora, finalmente, vou fazer uma cópia deste cara. Vou colocar aqui. Ficou uma figura meio esquisita. Não ficou bonita como aquele pentágono lá do outro exercício, né? Esse é o V2, esse é o V1 e esse é o V3. Vou chamar de V3. E, finalmente, para eu encontrar a soma deles, eu junto o começo do primeiro com o final do último. Pronto. Daí o somatório de vetores. Ok? É assim que a gente constrói um problema como esse. Acho que está tudo certo. Sendo assim, eu vou pedir para você fazer um. Eu estou falando muita coisa também, tu já deve estar cansado da minha voz. Vou pedir para tu fazer um que temos aqui na lista de exercícios. É só para fazer desenho, não vai precisar fazer conta nenhuma ainda, tá? Esse aqui. Eu vou dar uma reduzida para tu poder olhar o que eu fiz. Consegue olhar bem o que está acontecendo aqui? Possível. Beleza, então tenta usar uma régua, tá? Uma régua para ter a proporcionalidade dos tamanhos. Quando tu ter... Bem, eu estou aqui para te ajudar, qualquer coisa que tu precise, mas quando tu
terminar, me manda uma foto. Tá tranquilo aí?
Sim, já mandei. É? Bem, tem que me avisar, tá? Não, Senão eu mandei não vejo o agora. e-mail. Ah, Repete que de novo. coincidência. Coincidência. Bem, aqui tem que sempre tomar o cuidado com os tamanhos, né? Essa é a única coisa que tu tem que cuidar para o desenho fazer algum sentido. Eu não sei se eu fiz certo. Bem, se não fizer, eu corrijo. E vai fazer de novo. Vamos ver aqui. Tá demorando para chegar. Estranho. Ah, chegou. Lívia de Oliveira. Bem, tá meio esquisito mesmo. É sempre bom, para tu não deixar o teu professor perdido, indicar o nome das coisas, né? Tu devia dizer qual é o A, qual é o B, qual é o C, né? O Mas primeiro, note que, o primeiro diga, é o A e o B. A e B, certo. E o Então, segundo é o A e o C. E o tudo último, bem. Assim, o A e o B não tá errado, que é o que eu vi agora, mas tu tem que colocar a soma, né? O vetor soma é que tu tem que conectar os dois, sacou? ué, mas ali tá só A mais B. Sim, mas sempre que a gente soma, a gente tem que colocar o vetor soma, tipo o roxo aqui, tá vendo? Aqui no teu caso, vetor soma. A soma do vetor A, que é esse, né? Com o vetor B, é esse aqui. Entendeu? Então o único que tá certo é o último. Eu acho que o último tá errado. É. Vamos ver o próximo aqui. A e C. A e C, bem, também faltou colocar a sominha aqui. Pode esquecer do principal. E no último, né? Vamos ver o que aconteceu. Por que que tá errado? A parte do A e do B tá certo. O problema é que tu colocou o C no lugar errado. É cabeça de um e traseiro do outro. Então o C vem aqui, olha só. O C vem para cá. Esse é o A, o B, a traseira dele vem na cabeça do A, e o C é a mesma coisa, a traseira do C vem na cabeça do B. E agora sim tu junta o rabo do um com a cabeça do outro. O que que tu fez de errado na figura, né? Tu jogou o C para outra direção. Veja, o C está para a direita. Na tua figura o C estava para a esquerda. Olha só. Bem, na verdade ele estava para a direita. O problema é que tu colocou ele no lugar errado. Tu não começou ele no B, tu começou ele no A. Ele deveria ter sido começado no B. Tu soma o A com o B e o B com o C, né? Então, tu começou ele no lugar errado. Tá bom? Ok. Então, foi essa a ideia. Esse foi o seu erro. Muito bem. Eu vou propor outros dois vetores aqui para te somar. Tá? E daí vamos ver o que vai acontecer. Eu quero que tu faça a soma agora de A com esse novo vetor aqui que eu vou chamar de D. E B também, tá? A, eu quero que você faça A mais D, mais D e B mais D. Agora com essas ideias, né? Tu verificou melhor agora com a minha explicação. Tem que fazer tudo de novo ou tem que fazer só esses dois aí? Só os dois que eu pedi. Ok. A e D e B mais D.
Já mandei. Uou, isso aí foi rápido. Né? Beleza, então note que por enquanto, né, a gente só está fazendo o que eu chamo de soma geométrica. A gente não está resolvendo uma conta associada nem com o tamanho do vetor e nem com as coordenadas dele. Né? Então, o vetor pode ter coordenadas também, indicações de onde ele está no espaço. Dá para fazer conta com isso. Bem, vamos ver o que você fez. Novamente, você não indicou qual vetor é qual, né? Então, assim fica complicado o professor na hora que ele vai corrigir. O AD é o primeiro. AD? Sim. D. Bem, tá errado, né? Ué, Porque você não está fazendo a cabeça de um com o traseiro do outro. Ó, o A está aqui. Esse é o A. Pronto, esse é o A. Agora o D é um vetor. É um vetor assim. O traseiro do D tem que vir na cabeça do A. Essa é a soma certa. É o traseiro de um na cabeça do outro. Só isso que você precisa fazer. Aí depois é só juntar o traseiro do um, a ponta de um com a ponta do outro. Então, essa é a soma. Veja que você não fez isso, né? Errado aqui. Se esse é o A e esse é o D, você não somou a cabeça de um com o traseiro do outro. O D devia estar junto com o A aqui, né? Bem difícil. Agora vamos ver a última, né? É B e D. B e D. Novamente, né? Se esse é o B e esse é o D, tu não fez a ponta do B com o traseiro do D. Então, basicamente, o B é para cá. Você não fez carrega também, como eu te pedi, né? Daí fica complicado. eu não tô com Esse é o régua. D. Mas traz na próxima aula, porque já que a gente está estudando geometria, né? Tem que ter régua no mínimo. O certo também seria ter um transferidor, mas aí já pedi demais. Ou esquadro, etc. Bem, então aqui agora, como a gente já juntou a cabeça de um com o traseiro do outro, só juntar as pontas. Fechando o triângulo. Essa é a soma. Não é isso, definitivamente. Beleza? Bem, eu vou te mandar por e-mail algumas tarefinhas para tu treinar isso aí, tá? Treina sozinha e eu vou tentar mandar tarefas com o vetor somatório já dado, para tu poder comparar a tua resposta e entender o que tu errou. Beleza? Eu vou preparar aqui e vou te mandar por e-mail, tá bom? Uhum. Então tá bom. Bem, não adianta mais, né, usar os últimos 3 minutos de aula aqui, porque a matéria é essa mesmo. Mas eu vou usar esse tempinho aqui para preparar e te mandar tarefinha para aula de segunda. Nós temos aula não, nós temos aula só sexta da semana que vem, né? É isso. Não, segunda. Segunda também? Eu tinha entendido com a tua mãe que era sexta, era só sexta, mas eu posso estar errado. Não era Segunda só. também? Segunda foi a nossa primeira aula, que eu cheguei atrasada. 15 minutos depois. Ah, sim, mas é que eu tinha entendido que seria a partir de agora só na sexta. Mas então é segunda e sexta? Beleza. Não, você pode falar pra ela que pra mim era segunda e sexta, mas se ela falou sexta, ok. Bem, qualquer coisa, por hora vamos ter aula na segunda, tá? Espero segunda às... Que horas é em Portugal mesmo? Se começa às 8, é às 11, né? Começa às 11, certo? Beleza, então até segunda às 11. Logo mais eu te mando a tarefa. Tchau, valeu! Tá, tchau.